Como um mentor espiritual nos ajuda todos os dias? Você já deve ter tido alguma sensação de receber uma ideia inesperada que evitou um problema? Ou encontrou forças para superar um momento extremamente difícil, quando parecia impossível continuar? Será que estamos realmente sozinhos? Segundo a doutrina espírita, a resposta é não. O Espiritismo ensina que cada um de nós conta com a assistência de espíritos benevolentes, conhecidos como espíritos protetores ou mentores espirituais. Mas afinal, quem são esses espíritos? Como eles atuam? Eles interferem em nossas decisões? Conseguem nos proteger de todo sofrimento? É sobre isso que vamos conversar hoje, sempre à luz dos ensinamentos de Allan Kardec. Então, vamos lá. Quem é um mentor espiritual? Antes de entendermos como ele atua, precisamos compreender quem ele é. Na doutrina espírita, o mentor espiritual é um espírito mais adiantado moralmente, designado para nos acompanhar nessa nossa caminhada evolutiva, nessa encarnação, né? Muitas pessoas chamam esse espírito de anjo da guarda também. Allan Kardec trata esse assunto em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões dedicadas aos espíritos protetores. Esses benfeitores espirituais conhecem nossas dificuldades, nossas tendências e nossos desafios encarnatórios. Isso não significa que saibam cada detalhe do nosso futuro, mas possuem uma visão muito mais ampla da nossa jornada espiritual. Sua missão principal é inspirar o bem e auxiliar o nosso progresso moral. Como o mentor atua? Muitas pessoas imaginam que o mentor espiritual aparece fisicamente ou conversa conosco como uma outra pessoa. Na maioria das vezes não é assim. Sua atuação costuma ser bem discreta, sutil e respeitosa. Ele inspira pensamentos elevados na pessoa, fortalece a nossa consciência, estimula boas decisões e nos ajuda a manter a serenidade. Quando estamos prestes a agir de forma impulsivamente, podemos sentir uma espécie de alerta interior, aquela voz silenciosa que diz: espere, pense melhor, não responda dessa maneira. Segundo o Espiritismo, muitas dessas inspirações podem contar com o auxílio do nosso mentor, mas existe um detalhe muito importante: o mentor ele nos inspira, ele não nos obriga. Nosso livre-arbítrio permanece intacto. Somos nós quem escolhemos qual caminho devemos seguir. E é justamente por respeitar essa liberdade que muitas vezes acreditamos estar sozinhos, quando na verdade estamos apenas ignorando inspirações para o bem. Seria como uma situação de uma mulher, ela está andando numa rua escura, totalmente vazia, e tem dois caminhos. Um caminho, uma valeta, e o outro um caminho mais claro. O da valeta é mais rápido e o mais claro é um pouco mais longo. E se ela começa a ouvir intuitivamente assim para dizer para não ir para aquele caminho que escuro e ir no outro, por mais que seja mais rápido, ela precisa chegar logo em casa, mas é melhor ir pelo mais longo, que é claro. E aí ela vai pelo mais longo e depois ela descobre que naquele caminho estavam acontecendo muitos assaltos e roubos, né? Assassinatos também. E era bem perigoso. Então, basicamente, o mentor ele vai nos inspirar. Agora, se nós iremos aceitar a inspiração deles, aí nós temos o livre-arbítrio de escolher se sim ou se não. O que Allan Kardec ensina sobre o mentor espiritual, né? Que um detalhe muito importante é que Allan Kardec não utilizava frequentemente a expressão mentor espiritual. A expressão mais comum na codificação é espírito protetor, ou anjo guardião, ou bom espírito, né? No Livro dos Espíritos, na questão 489 a 521, Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre esses protetores. E uma das respostas mais conhecidas que eles dão e afirmam que há um espírito que se ligou a cada homem para guiá-lo no caminho do bem. Esse é o espírito protetor. Isso mostra que a assistência espiritual nunca é um privilégio de poucas pessoas, só dos médiuns mais ostensivos. Não, ela é destinada a todos. E como é escolhido o nosso mentor? Essa é uma curiosidade muito interessante. O Espiritismo explica que os espíritos protetores são designados por Deus. Não somos nós quem os escolhemos, e também por todo um grupo espiritual ali, mais superior, que vai decidir qual o mentor que vai acompanhar você, né?
E também não significa que seja sempre o mesmo espírito em todas as encarnações. Dependendo das necessidades da missão encarnatória, esse acompanhamento pode mudar. Alguns espíritos acompanham determinada pessoa durante uma existência inteira e outros podem auxiliar apenas em fases específicas. Geralmente o mentor ele vai acompanhar a vida inteira. Esses espíritos amigos que surgem já são alguns que duram apenas fases específicas, mas o mentor em si, espiritual, esse fica com você a sua encarnação inteira. E muitas vezes são espíritos que já têm uma familiaridade com você de uma vida anterior. Pode ter sido um pai, uma mãe de uma vida anterior, ou algum amigo que você tivesse muita afinidade, uma esposa, seja o que for, provavelmente em outras vidas tinha uma conexão muito forte com você. Em algum momento esse espírito chegou a um grau mais elevado e ele começou a te auxiliar para o seu progresso. Por que às vezes não sentimos a sua presença? Essa é uma das perguntas mais frequentes. Se tem um mentor espiritual, por que nunca o sinto? E a resposta é simples. A presença do mentor não depende de manifestações extraordinárias. Ele trabalha principalmente através da inspiração moral. Além disso, nossa sintonia influencia muito também. Quando cultivamos sentimentos como raiva constante, orgulho, egoísmo ou desesperança, dificultamos perceber essas inspirações que ele manda. É semelhante a um rádio fora da frequência. A transmissão continua existindo, mas o aparelho não consegue captá-la com clareza. Quando buscamos equilíbrio interior através da oração, da leitura edificante, da prática da caridade e da reforma íntima, nos tornamos mais receptivos às influências dos bons espíritos. E o mentor não fica ao nosso lado todo o tempo todo, né? Muitas pessoas imaginam que o mentor permanece literalmente ao lado da pessoa 24 horas por dia. Os espíritos respondem a Kardec que isso não acontece dessa forma. Os espíritos superiores possuem diversas tarefas para eles fazerem. Mesmo quando não estão próximos, continuam acompanhando e percebendo nossa situação. É semelhante a um pai amoroso, que pode não estar fisicamente ao lado do filho o tempo inteiro, mesmo assim continua cuidando dele à distância. O mentor nos livra dos problemas? Muitas pessoas acreditam que o mentor espiritual existe para impedir qualquer sofrimento, mas essa não é a proposta que a doutrina espírita nos mostra. Se assim fosse, jamais enfrentaríamos doenças, perdas ou dificuldades. O mentor ele não elimina as provas necessárias ao nosso crescimento. Ele nos fortalece para enfrentá-las. Pense em um professor. Um bom professor não faz a prova pelo aluno. Ele ensina, orienta e prepara. Quem responde às questões é o próprio estudante. Assim também acontece conosco. As dificuldades muitas vezes representam oportunidades de aprendizado. O mentor procura mostrar o melhor caminho, mas não pode retirar de nós as experiências necessárias para a nossa evolução. O mentor espiritual conhece o nosso futuro? Outro assunto que desperta curiosidade, segundo o Espiritismo, apenas Deus conhece plenamente o futuro. Os espíritos superiores possuem uma visão mais ampla das consequências das nossas atitudes. Por isso conseguem inspirar decisões mais prudentes para nós. Mas nosso futuro continua sendo construído pelas escolhas que fazemos diariamente. E como nos aproximar do nosso mentor? A aproximação não acontece através de rituais complexos. Segundo o Espiritismo, ela acontece principalmente pela transformação moral. Algumas atitudes ajudam muito. Oração sincera do fundo do coração, evangelho no lar, estudo das obras espíritas ou outras obras que visam a caridade, pode ser de outras religiões, prática da caridade, vigilância sobre pensamentos e atitudes e esforço diário para sermos pessoas melhores. Quanto mais buscamos viver os ensinamentos de Jesus, maior é a nossa afinidade com os espíritos superiores, e essa sintonia favorece a inspiração espiritual. O mentor fala através da nossa consciência, então? Essa talvez seja um dos ensinamentos mais bonitos. O mentor raramente envia mensagens extraordinárias. Na maioria das vezes ele atua através da sua própria consciência. Quando sentimos aquele incômodo depois de fazer algo errado, quando nasce um desejo sincero de pedir perdão,
quando sentimos vontade de ajudar alguém, e essas inspirações podem representar a influência dos bons espíritos, nosso mentor, e também influência de inspirações que nos auxiliem a progredir. Por isso Kardec dizia que devemos observar nossos próprios pensamentos. E quando erramos? Essa é a parte que muitas pessoas, mesmo quando erramos, o mentor não nos abandona. Ele continua esperando nossa mudança. Assim como um professor não desiste do aluno porque ele foi mal em uma prova. Enquanto houver vontade de melhorar, sempre haverá auxílio espiritual. O mentor espiritual não vive a nossa vida por nós, né? Ele não toma decisões, as nossas, no caso. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas está sempre ao nosso lado oferecendo inspiração, coragem e apoio para que possamos crescer espiritualmente. Como ensina o Espiritismo, Deus jamais nos abandona. Sua providência se manifesta de muitas formas, e uma delas é justamente através desses amigos espirituais que silenciosamente nos acompanham na nossa caminhada evolutiva. Então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao nosso canal. Se inscrevam, deem um like aqui que vai ajudar muito na divulgação. Nos auxiliem, é totalmente gratuito. Se inscreve aí, por favor. Clica aí no joinha para nos ajudarmos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.